Pare de se masturbar. Sem dúvida todos nós homens já tivemos a experiência de nos masturbar, e isso é comum, principalmente quando estamos na adolescência, que é a época que começamos a adotar a prática da masturbação. Assim que entramos na adolescência, aprendemos que masturbação é algo natural, comum e que devemos praticar. A grande mídia, médicos e até mesmo alguns psicólogos recomendam que você tenha essa prática. Só que eles não falam o quão mal e prejudicial pode ser a masturbação. A masturbação existe há muito tempo. Isso vem desde a época dos homens das cavernas. Naquela época era muito difícil sobrar tempo para ter uma relação sexual. Afinal eles saíam para caçar coisas e garantir a sobrevivência. E por esse motivo, sempre que eles tinham uma oportunidade de fazer sexo, eles aproveitavam sem nem pensar duas vezes, afinal é o que garante a reprodução da nossa espécie. E por conta dessa dificuldade de fazer sexo, ao longo do tempo foi descoberto que nosso DNA está procurando sobretudo por duas coisas: sobrevivência e reprodução. De acordo com tudo isso, é inegavelmente a relação sexual é a segunda coisa mais importante para nós. Atrás somente da sobrevivência. A evolução. Com o tempo a tecnologia começou a evoluir, isso foi ótimo para diversas coisas, mas se o assunto for masturbação, só foi prejudicial. Começaram a lançar aquelas revistas eróticas de nudez, é provável seus avós tinham, dependendo da sua idade, até seus pais teve e sempre deixavam escondido para que ninguém saiba. Algumas pessoas compartilhavam com amigos, muito próximos e com irmãos. Era difícil de conseguir esses materiais pornográficos naquela época, talvez era até mais fácil conseguir sexo real. Por isso eram compartilhadas as revistas. Depois a tecnologia continuou avançado e surgiu os conteúdos em vídeos, VHS/DVD, que facilitou muito o acesso aos conteúdos pornográficos. Por outro lado, as cenas de filmes e novelas começaram a ficar mais eróticas, estimulando seu desejo por sexo. Enfim chegou a era da internet, onde foi criada uma indústria enorme que vem fazendo milhões de homens reféns de seus conteúdos. A indústria pornográfica. Um artigo feito em 2017 pelo jornal O Globo mostra que a indústria pornográfica faturou mais de 15 bilhões de dólares por ano. Estamos em 2022 e provavelmente esse número já cresceu. Com essa indústria começou a surgir diversos sites pornográficos como o RedTube, Xvideos, Pornhub e milhares de outros sites de conteúdos gratuitos, com cenas bizarras e estranhas. O motivo de ser gratuito é que muitas pessoas ainda não perceberam o potencial viciante da pornografia, ou seja, é fácil essa indústria fazer uma pessoa refém de seus materiais, sem nem precisar ter contato com ela. Eles criam os conteúdos e a própria pessoa se toca até o momento que sentem o pico máximo de excitação e pronto está satisfeito. A princípio, diminuindo cada vez mais seu desejo por sexo real. Afinal você sozinho pode sentir o prazer e a satisfação sexual. E só para deixar claro, de fato esse é o prazer mais forte que podemos sentir. A grande maioria dos homens só percebem o quanto está sendo prejudicado depois que está pelado na frente de uma mina muito gostosa e acaba broxando. Posteriormente vão no urologista, fazem exames e por fim descobre que não tem nada. O maior problema é interno, na sua cabeça. Seu cérebro foi prejudicado por causa de cenas bizarras e irreais que a pornografia mostra. Cenas de nus, anões, sexo em locais públicos e daí pra pior. Chega na hora de ter uma relação sexual e você fica louco. Afinal o anão não está lá, você não está em um local público. Você percebe que é totalmente diferente do que mostra a pornografia. E então não sente prazer, afinal seu cérebro foi alterado para coisas surreais. Você prefere ver as coisas no vídeo, não precisa de uma mulher para gozar, basta sua mão. Então você decide viver sozinho e não buscar mais as mulheres. Depois vem a surpresa. Você agora quer ser boiola, não tem mais ereção. De que serve ter mãos? Então vai usar a B. O desejo sexual aparece por conta de uma substância chamada dopamina. A dopamina regula o núcleo da parte mais primitiva do cérebro, o circuito de recompensa. É graças a ele que podemos experimentar prazer, uma vez que estimulado.
Mas também podemos desenvolver vícios. O sistema de recompensa te ordena fazer tudo aquilo que garanta sua sobrevivência e a transmissão dos seus genes adiante. Acima de tudo, no topo da lista de recompensas dos humanos estão comida, sexo, amor, amizade e fantasias diversas. Estas recompensas são chamadas de reforços naturais, que são o oposto das drogas viciantes. O propósito evolucionário da dopamina é te motivar a fazer o que seus genes querem que você faça. Quanto maior a descarga de dopamina, mais você desejará algo. Sem ela, você simplesmente o ignora. Para chocolates, pudim, sorvetes e doces em geral, há uma grande liberação de dopamina no nosso corpo. Já para alimentos como couve, berinjela, nem tanto. O sexo e o orgasmo é o que naturalmente libera maiores descargas de dopamina para seu circuito de recompensa. Um dos apelidos da dopamina é a molécula do vício. Essa liberação de dopamina é o que causa seu vício. E só para lembrar o que foi falado anteriormente, o orgasmo é o prazer mais forte que podemos sentir. A prática: primeiramente você abre o site e começa a assistir o vídeo. Depois você abre outro, logo após isso você abre mais um e quando vai ver já tem umas 10 abas abertas no modo anônimo. Todas essas abas com um tipo de pornografia diferente, como falamos antes, pornografias com cenas estranhas com toda a certeza. Por exemplo, um vídeo de MILF, filho fazendo sexo com a mãe, outro em local público, metrô, rodovias, praças públicas, fazendo sexo escondido de alguém que está no quarto da frente ou atrás da parede. Tem vídeos tão bizarros que a atriz entra no banheiro e tem um buraco na parede com um pinto. Em outras palavras, chega a ser engraçado de tão bizarro a. O motivo de você abrir tantas abas é que você procura diversos estímulos diferentes para seu sistema de recompensa. Isso é a mesma coisa que ficar trocando de parceira sexual por outra nova. Em menos de 15 minutos você pode ter diversos estímulos com vídeos bizarros, coisas que nossos ancestrais jamais conseguiriam. E o que o cérebro faz quando se vê em um número ilimitado de estímulos, visto que é uma quantidade incapaz de suportar? O cérebro se adapta, o que pode levar ao vício. Os efeitos da masturbação. Depois de entender tudo isso, você precisa agora saber os efeitos causados na sua vida por conta da masturbação. É provável que você se veja em algumas dessas situações que será citadas posteriormente. E descobrindo o problema, certamente é mais fácil encontrar a solução. Relacionamentos. Se você está tendo problemas no seu relacionamento, pode ter certeza que a masturbação pode ser o causador desse conflito. Talvez não seja você o viciado, mas pode ser a sua companheira que tem esse vício e isso está afetando o relacionamento. Muitos casamentos hoje em dia acabam por esse motivo. Um dos dois está frequentemente assistindo pornografia e se masturbando, sendo assim, perdendo o interesse pelo sexo real e deixando a parceira, com dúvida se você está fazendo sexo com outra pessoa ou perdeu o interesse nela. Esse casal vive um inferno dentro de casa. Não existe mais afeto e carinho e sobretudo eles nem sabem o principal motivo disso, que certamente é o vício pela pornografia e masturbação. Em conclusão, grande parte dos divórcios hoje em dia são causados por esse motivo. Espero que você não esteja nessa situação, mas se tiver, você certamente sabe a solução. Fobia social. Eventualmente é comum ver um grande número de pessoas tímidas, e este número está aumentando cada vez mais. A princípio, pessoas sem habilidades sociais e que não fazem a mínima ideia de como falar com um estranho na rua. Ao passo que, quando eles precisam pedir alguma informação, eles se sentem nervosos e não sabem como perguntar, com medo de algo ruim acontecer. E obviamente isso é coisas da cabeça, a masturbação que está causando isso. Homens não chegam mais em mulheres, enfim, eles não precisam mais delas, afinal podem sentir prazer sozinhos. Em resumo, até mesmo com pessoas próximas, como familiares, é perdido a conexão. Tudo que essa pessoa mais quer é fechar a porta do quarto, abrir um site pornô e sentir o prazer. Disfunção erétil. O cara conhece uma garota super legal, a mulher que faz ele ter excelentes momentos juntos com ela, experiências incríveis. Chega a hora de fazer o sexo e inesperadamente o pênis não sobe. Em resumo, o cara broxa.
Contudo, no momento ele se sente totalmente frustrado e não entende o real motivo disso estar acontecendo. E mais uma vez a culpa é de quem? Do maldito vício de se masturbar. Ele se sente envergonhado. A mulher também não consegue entender o porquê disso está acontecendo. Ela começa a achar que o problema é com ela. Semelhantemente ao cara, ela começa a julgar ela mesma, achando que tem algo de errado com ela. E simplesmente tudo vai por água abaixo. Todos os momentos são esquecidos naquela hora. Sem contar que você fez ela se sentir mal e certamente ela vai ficar o dia inteiro, talvez até semanas pensando no que tem errado com ela. E o pior de tudo, sabe o que é? Foi você o criador desse sentimento ruim que ela está sentindo. Ansiedade de aproximação. Antes de mais nada, digamos que você é um cara social, consegue falar com estranhos tranquilamente. Mas agora você começou a prática da masturbação. Você continua conseguindo falar com estranhos, mas agora já não consegue chegar nas mulheres que você acha atraente. Assim que você vê a mulher na sua frente, tem vontade de ir falar com ela, mas começa a ficar ansioso. O corpo começa a tremer, você sente seu estômago queimar, seu coração acelera, você sua frio, você fica morrendo de medo de ir falar com ela. Todavia você está muito desconfortável e provavelmente se fosse falar com ela irá gaguejar e ela perceberá o quão nervoso você está. Se você acompanha os conteúdos do blog eventualmente, sabe muito bem que sua subcomunicação na frente de uma mulher é o que vai definir para ela o quão atraente você é e o valor que você tem. Enfim, se você sempre se sente ansioso quando vai falar com uma mulher atraente, esse pode ser o seu problema. Além disso, a masturbação ainda pode trazer vários outros malefícios como perda de interesse pela parceira, perda de interesse por relações sexuais reais, ejaculação precoce, ejaculação retardada, perda de sensibilidade no pênis, perda da sensibilidade na vagina, confusão mental e perda de memória, procrastinação, perda da motivação e da força de vontade, sentimentos constantes de vergonha e de culpa, depressão induzida pelo vício, pensamentos suicidas induzidos pelo vício, baixa autoestima, confusão com a orientação sexual, compulsão sexual, desenvolvimento de psicopatias sexuais, voz fraca e falta de energia, sintomas agudos de abstinência, perda de atratividade sexual, o novo começo. Enfim, eu passei horas pesquisando e estudando diversos conteúdos sobre isso, fui em sites internacionais, procurei por diversos materiais de especialistas para poder preparar esse estudo para você, para te ajudar a sair dessa. Entretanto, eu quero que você me retribua de uma forma, parando de se masturbar. Você não perdeu horas lendo este artigo para não fazer nada, não é mesmo? Eu sei que é difícil parar se isso já se tornou um vício para você, mas eu peço para que você tenha calma. A princípio eu vou deixar um desafio aqui para você, isso certamente irá facilitar seu rumo. Enfim, o desafio se baseia em ajudar a você sair aos poucos desse vício. Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Neste texto, nós vemos que o Senhor expõe com grande clareza a condição do povo eleito, enquanto na terra, peregrinos e estrangeiros, convivendo em uma sociedade licenciosa, moralmente decadente e profundamente influenciado pelas forças das trevas, que objetivam a destruição do caráter e bons costumes que devem compor a vida. Essa convivência é inevitável. É necessário trabalhar, estudar, comprar, vender e mais uma série de atividades diárias que devem seguir seu curso natural. Os escolhidos do Senhor estão aptos a prosseguirem nesta caminhada sem que venham a contaminar-se ou influenciar-se pelos novos valores disseminados pelas trevas. O Senhor, através das Escrituras Sagradas, chama a nossa atenção para a situação
e orienta-nos a sermos puros em meio à impureza e demais manifestações pecaminosas comuns em nossos dias, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. É a era da liberdade, da quebra de conceitos, de novos estilos de vida. São os dias nos quais o diabo tem agido com todo o poder e autoridade sobre os homens, levando-os a seres consumidores do sexo, apresentado explicitamente nas músicas, danças, novelas e filmes, na sensualidade da moda e na cobrança social. A banalização do sexo é tão grande que adentra as portas das igrejas. A impureza é facilmente comprovada nos relacionamentos de muitos que se intitulam cristãos, infelizmente considerada como normal. As relações sexuais antes do casamento, namoros sensuais, homossexualismo, masturbação e outros atos relacionados são enquadrados na condição de normal. É o diabo ditando as regras. E o que é masturbação? O dicionário Aurélio define como provocar o orgasmo pela fricção da mão ou por meio de instrumento próprio, onanizar-se, vício solitário, autoerotismo. Na Bíblia não há referências diretas a essa prática. No entanto, todas as formas de lascívia são condenadas. O ato da masturbação envolve todo um conjunto de fantasias eróticas e instrumentos próprios. Em alguns casos, as revistas e filmes pornográficos são usados para despertar a sensualidade. Ao fazer uso dessa prática, abre-se a vida para o diabo agir. O Espírito de Deus se retira e a vida torna-se numa verdadeira desgraça. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, relação sexual ilícita, impureza no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, lascívia, luxúria designados ao sexo em seus muitos segmentos. B. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Ser um adúltero, cometer adultério com, ter relação lícita com a mulher de outro. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ter um desejo por, anelar por, desejar, cobiçar, do coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Como controlar a cobiça? Quando as mulheres fazem questão de usar roupas sumárias, com o único objetivo de despertar o desejo nos homens. É preciso mortificar a carne, Romanos 8,13, e cultivar uma vida espiritual santa. A nossa mente precisa ser a de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Desta forma, resistiremos os pensamentos impuros que surgem. C. São os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti há
sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E apresentada pelo diabo nas mais diversas formas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos almodeis as paixões, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria, que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Sem santidade ninguém vai ver a face de Deus. Pedro, em sua epístola, aconselha com grande clareza e simplicidade aos servos do Senhor a serem santos, abandonando definitivamente as paixões comuns à vida dos filhos das trevas, encorajando-os a viver em santidade segundo o Senhor. Ao cheio do Espírito Santo de Deus não resta dúvida, a prática da masturbação é pecado. Aquele que persistem nesses caminhos receberão em vossos corpos a condenação por contrariar os princípios divinos. O desejo sexual é comum a todos os homens, não representa pecado. A prática de qualquer forma relacionada ao sexo deve ser restrita ao casamento. É inconcebível que o servo de Deus faça uso da masturbação em sua vida, seja qual for o motivo apresentado. Não há justificativa forte o suficiente para que seja aceita por Deus. Brechas são abertas e a ação do maligno se manifesta. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Por acaso foste comprado por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6. do versículo 18 ao 20. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. É o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Irmãos, amados, sejam sensíveis à voz do Senhor, e não permita que o vosso corpo seja desonrado pelas práticas e ações comuns, unicamente aos filhos das trevas. Reflita em vossa vida a luz do Pai Eterno em meio a este povo escravizado por espíritos imundos. No momento que o homem está ali
fazendo uma fricção sobre seu órgão genital, o pensamento dele está em possuir uma mulher, quando é o caso de ser o homem o masturbador. Nós sabemos que as mulheres também se masturbam desejando o homem. E naquele momento, o masturbador ou a masturbadora está pensando em um homem ou uma mulher, está desejando possuí-la na prática, mas por motivo de não ter coragem, fica somente na invasão, na possessão, no estupro mental. Quando o homem se masturba pensando em uma mulher, não importa se seja jovem ou se seja até mesmo uma criança ou um adulto, uma mulher casada ou solteira, ele a está violentando mentalmente. E o Senhor Jesus Cristo disse que todas as vezes que nós olhamos para alguém e imaginamos, nós cometemos adultério quando desejamos essa pessoa. Mas lembre-se, todas as vezes que você estiver se masturbando, lembre-se, a sua vida estão olhos. Na realidade, você está sendo observado pelos demônios, pelos anjos que estão anotando aquele seu ato imoral e pecaminoso, para que no dia do julgamento sejam abertos os livros, e lá estará escrito que você estava se masturbando. Lembre-se que Jesus Cristo está te olhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você não sente vergonha? E você ainda quer dizer que é crente? E você quer dizer ainda que é servo de Deus? Não adianta você se masturbar e pedir perdão e depois fazer de novo e mais uma vez, e assim vai se tornando um pecado premeditado, porque nós sabemos sim que Deus nos perdoa pelos pecados, mas nós não podemos fazer disso um vício de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Na realidade você vai se enfraquecendo e você vai acabar se tornando uma pessoa muito mais infeliz do que o que você já é. E ainda corre o risco de um dia você se descontrolar, sendo possuído pelos demônios e tentar realizar esse seu desejo mental, esses seus sonhos, e acabar se tornando mais um tarado na sociedade, mais um estuprador. A tendência lógica é essa. Corra para Jesus antes que isso aconteça. Corra para Jesus, busque a Jesus enquanto você pode achar, e o dia é hoje. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.